Olá, turma do sexto ano, tudo bom com vocês? Como vocês estão? Estou gravando essa aula, que é uma aula de revisão dos conteúdos que nós estudamos na nossa quarta unidade. Essa aula vai ser uma aula de apoio para vocês recapitularem os conteúdos que nós vimos e poder fazer a atividade de revisão com mais facilidade. Então, como eu falei, nós vamos rever os conteúdos da nossa quarta unidade, que foram os conteúdos dos capítulos 9, 10 e 11. Nós vamos estudar, vamos rever dos capítulos 9, medida de comprimento, nós vamos falar. Ainda junto da medida de comprimento, nós vamos falar sobre o perímetro de figuras planas. Medida de tempo, também no capítulo 9. Medida de superfície no capítulo 10. Na medida de superfície, nós vamos falar sobre área de figuras planas. Medida de volume no capítulo 10. Quando a gente encontrar volume, a gente encontrou o volume de figuras espaciais, que são sólidos geométricos. No capítulo 10 ainda, medida de temperatura. Medida de capacidade no capítulo 11. E para finalizar, a medida de massa também no capítulo 11. Então, vamos iniciar com o capítulo 9, falando sobre medida de comprimento. Então, quando a gente fala de medida de comprimento, a unidade fundamental que nós utilizamos são o metro. Então, todas as vezes que a gente precisa medir alguma coisa, a unidade fundamental, ela é o metro. Mas existem os múltiplos e os submúltiplos que nós vamos falar sobre eles. Então, o comprimento é utilizado para medir distância, certo? Esses são os múltiplos e os submúltiplos. Então, metro é a unidade central fundamental. Então, existem os múltiplos, que são decâmetro, hectômetro, quilômetro, são os valores maiores que o metro. E os submúltiplos, que são os valores menores, decímetro, centímetro e milímetro. Então, essas são as denotações, metro, m, quilômetro, km. O que nós mais utilizamos na medida de comprimento é o metro, o quilômetro, o centímetro e o milímetro, ok? Para fazer as transformações, se eu tiver um número grande em uma unidade grande e eu quiser passar para uma pequena, eu vou multiplicar cada casa o valor por 10. Então, digamos que eu esteja aqui no quilômetro e eu quero transformar o valor que está em quilômetro para metro. Então, eu vou multiplicar por 10 a quantidade de casas que eu preciso pular. Então, de quilômetro para metro, eu pulo 3 casas. Então, eu vou pegar aquele valor que está em quilômetro e vou multiplicar 3 vezes por 10. Ou então, eu posso multiplicar diretamente por 1000. Eu conto a quantidade de casas e a quantidade de casas vai ser a quantidade de zeros. Então, se eu tenho 1, 2, 3 casas, eu vou colocar 1 e vou colocar 3 zeros. Aí, eu multiplico diretamente por 1000. Se eu quiser fazer o processo ao contrário, ou seja, eu estou numa unidade de menor valor e eu quero para uma de maior, eu vou dividir por 10. Cada uma das casas eu divido por 10 uma vez. Se eu estou no milímetro e eu quero ir para o centímetro, eu vou dividir por 10 apenas uma vez. Se eu estou no centímetro e eu quero ir para o metro, eu vou dividir por 10 uma vez ou por 10 duas vezes. Se são duas casas, de centímetro para metro, duas casas, então eu coloco 2 zeros. Eu vou dividir por 100. Posso dividir por 10 duas vezes ou por 100 diretamente e já faço a transformação. Vamos falar sobre o perímetro. Perímetro de um polígono. Ele pode ser um triângulo, um quadrilátero, pentágono, hexágono, qualquer que seja o polígono. Para eu calcular o perímetro, é só eu somar os lados. Então, o perímetro é a soma de todos os lados desse polígono. Quando eu fizer isso, realizar essa soma, eu estou encontrando assim o perímetro. O perímetro de uma circunferência, nós vimos a diferença de círculo e circunferência na unidade passada. A circunferência é aquela linha poligonal que eu faço para poder fazer o círculo. Então, quando eu faço aquela linha, é a circunferência. Quando eu pinto dentro a área, é o círculo. Então, o perímetro da circunferência vai ser dado por essa fórmula aqui. Então, no polígono é só somar os lados. Na circunferência, eu só tenho um lado, que é uma corda que está fechada, né? Que está de forma circular. Então, se eu corto essa corda e abro, qual é o tamanho dessa corda? Então, para eu calcular esse perímetro da corda, eu vou fazer, aqui a circunferência vai ser igual a π vezes 2 vezes r, sendo que π
é uma constante que vale aproximadamente 3,14. E o raio, R, aqui no caso, é o raio da circunferência. Então, quanto maior a circunferência, maior vai ser o raio. Então, é maior o perímetro. Quanto menor for a circunferência, menor o raio, menor vai ser o perímetro. Então, para eu calcular o perímetro da circunferência, eu vou multiplicar o valor de π vezes 2 vezes o valor do raio. Agora, nós vamos dar um pulinho lá no capítulo 10, e nós vamos falar sobre a medida de superfície. Aí, nós vamos utilizar o metro quadrado. Então, na medida de comprimento, nós utilizamos o metro. Aqui, nós vamos utilizar o metro quadrado. O metro quadrado e a superfície é utilizado para medir a área de figuras planas. Tá aqui a tabela. A tabela da medida de superfície. Então, a unidade fundamental, como eu falei, é o metro quadrado. E tem os múltiplos e os submúltiplos. Os múltiplos são os valores maiores, decâmetro quadrado, hectômetro quadrado, quilômetro quadrado. E é assim que a gente representa. Metro quadrado é m elevado a 2. Quilômetro quadrado, km elevado a 2. Centímetros quadrados, cm elevado a 2. Milímetro quadrado, mm elevado a 2. Então, da mesma forma que na medida de comprimento a gente utiliza mais o metro, quilômetro, centímetro e milímetro, aqui também vamos utilizar essas mesmas medidas, só que elas estão ao quadrado. Então, se eu quiser fazer a transformação, eu vou seguir da mesma forma do outro. Ou seja, de uma unidade maior para uma unidade menor, eu vou multiplicar. Só que lá no comprimento, eu multiplico cada casa por 10. Aqui, cada casa vai ser multiplicado por 100. Então, se eu estou no metro e eu quero ir para o decímetro, eu vou multiplicar uma vez por 100. Se eu estou no metro e quero ir para o centímetro, eu vou multiplicar 2 vezes por 100. Ou multiplico diretamente por 10.000. Então, cada uma dessas casas vai corresponder a 2 zeros. Então, eu conto aqui a quantidade de metro para centímetros. Tem 4 casas, eu boto um 1 e coloco 4 zeros. Para fazer o processo inverso, ou seja, eu estou em uma unidade pequena e quero ir para uma unidade grande, eu vou dividir cada uma dessas casas por 100. Aí, sobre medida de superfície, como eu falei, a superfície é para medir a área. Então, nós vamos ver como é que nós fazemos para medir a área desses polígonos. Do retângulo, para medir a área de um retângulo, de um quadrado e de um paralelogramo. Então, para medir a área de qualquer uma dessas 3 figuras que está aparecendo aqui, eu vou utilizar a mesma fórmula, que é multiplicar o valor da base pelo valor da altura dessa figura. Pode ser retângulo, quadrado ou paralelogramo. Lembrando que aqui o paralelogramo, a altura não é essa lateral, as laterais que estão aqui inclinadas. A altura é sempre um segmento que está perpendicular, ou seja, na vertical. Então, a altura desse paralelogramo é esse segmento que está aqui tracejado de preto. O problema vai trazer ou no desenho o valor dessa altura ou no enunciado da questão. Então, para calcular essa área, basta multiplicar o valor da base pelo valor da altura. Para encontrar a área de um trapézio, nós fazemos da seguinte forma. A área é igual a base maior mais a base menor. Aqui, ó, base maior é essa base que tem o maior comprimento. Base menor é essa que tem o menor comprimento. Então, base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Lembrando que a altura aqui do trapézio também não é essa lateral, é o segmento que está perpendicular. Eu posso utilizar essa fórmula para calcular o trapézio, tá? Eu posso multiplicar o valor da base vezes a altura. Só que como aqui eu tenho 2 bases, eu tenho a maior e a menor, para eu utilizar essa fórmula eu tenho que encontrar a média dessas 2 bases. Então, eu somo o valor da base maior com o valor da base menor e divido por 2. Aí eu utilizo essa fórmula aqui. Ou eu aplico diretamente nessa fórmula aqui, que é a fórmula do trapézio. Para encontrar a área de um losango. Para encontrar a área de um losango, a fórmula é multiplicar o valor da diagonal maior vezes o valor da diagonal maior e dividir por 2. Ou seja, encontrar a média das diagonais. Pega o valor da diagonal maior e o valor da diagonal menor e divide por 2. E o que é diagonal? Diagonal é o segmento que liga os 2 vértices que são opostos. Então, aqui, ó. Quando eu ligo esse vértice a esse aqui que é oposto, esse segmento aqui tracejado é chamado de diagonal.
Nesse caso aqui é a diagonal maior, porque ela possui o maior tamanho. Quando eu ligar os outros dois vértices, aí esse aqui, ele é chamado de diagonal menor por possuir o menor tamanho. Então, eu tenho aqui duas diagonais, a maior e a menor. Para calcular a área, eu pego esses valores, multiplico e depois divido por 2. A área de um triângulo. Vou projetar dois aqui. Então, a área do triângulo é dada pela fórmula. A área é igual a valor da base vezes o valor da altura e divide por 2. Como um quadrilátero é a junção de dois triângulos, aqui, ó, esse quadrado, se eu dividir, eu tenho aqui dois triângulos. Então, a área do quadrado é base vezes altura. A área do triângulo vai ser base vezes altura e eu vou dividir por 2, já que tem dois triângulos em um quadrilátero. Então, a área de um triângulo é base vezes altura, divide por 2. Se o triângulo for retângulo, como esse aqui, a minha altura já é essa lateral aqui, esse segmento aqui que está na vertical, perpendicular. Se o triângulo não for retângulo, for qualquer outro triângulo, então o segmento, a altura vai ser esse outro segmento que vai ser perpendicular, ou seja, ou o problema vai trazer aqui informando, ou ele vai dizer no enunciado. Então, lembre que a altura é esse segmento perpendicular. Já para calcular a área do círculo, veja, perímetro a gente encontra da circunferência, a área é do círculo. Para encontrar a área desse círculo, essa é a fórmula. Então, a área vai ser π vezes o raio ao quadrado. Nós vimos que π é uma constante que vale aproximadamente 3,14. E eu vou multiplicar π vezes o raio ao quadrado. Não é duas vezes o raio. π vezes duas vezes o raio é o perímetro. Se eu quero a área, eu faço π vezes o raio de novo. Então, essa fórmula aqui, vocês podem facilmente substituir e fazer assim. A área é igual a π vezes o raio novamente. Tá ok? Lembrando que o raio do círculo da circunferência é o segmento que vai do meio até a extremidade. Então, quanto maior o círculo, maior vai ser o raio, maior vai ser a área. Agora, nós vamos, ainda no capítulo 10, falar sobre medida de volume. E o volume, ele é expresso em metros cúbicos, ou seja, m elevado a 3. Veja, comprimento, eu só tenho, medida de comprimento, eu só tenho uma grandeza, tá? Que é o comprimento, então é o metro. Quando eu falo de área, eu tenho duas grandezas, que é o comprimento e a altura. Aí é metro ao quadrado, metro elevado a 2. Quando a gente trabalha de volume, nós temos três, que é o comprimento, a altura e a largura. Então, é metro ao cúbico, metro elevado a 3. O volume é utilizado para medir a quantidade de ar que cabe em um recipiente. Está aqui a tabela. Então, a unidade fundamental é o metro cúbico. Aí tem os múltiplos, os submúltiplos. Os que são mais utilizados, quilômetro cúbico, metro cúbico, centímetro cúbico e milímetro cúbico. Então, as transformações. Se eu estou no número grande, no número de unidade grande, e quero ir para um número de unidade pequena, cada uma dessas casas eu vou multiplicar por 1000. Então, se eu estou aqui no quilômetro cúbico e eu quero ir para o hectômetro cúbico, eu vou multiplicar por 1000 uma vez. Se eu estou no quilômetro e eu quero ir para o metro, eu vou multiplicar por 1000 uma vez, por 1000 duas vezes, por 1000 três vezes. Cada uma dessas casas vai corresponder a 3 zeros. Então, se eu quero do quilômetro para o metro, eu posso fazer diretamente contando. Eu vou ter que colocar o 1, vou ter que colocar 3, 6, vou ter que colocar 9 zeros e eu faço a multiplicação direta. Se eu quiser a operação inversa, se eu estou no número de menor unidade, eu quero ir para um de maior unidade, então eu vou dividir por 1000. Cada uma dessas casas eu divido por 1000 uma vez. Como é que a gente faz para calcular o volume de um paralelepípedo ou de um cubo? Só para lembrar, a forma de um paralelepípedo é essa. Lembra uma caixa de sabão, uma caixa de sapato, e o cubo, que a gente lembra com facilidade de um dado. Então, para calcular o volume desses dois sólidos geométricos, eu vou utilizar a fórmula de multiplicar as três medidas. Então, o cálculo do volume para os dois é iguais. Eu vou multiplicar o valor do comprimento pelo valor da largura, pelo valor da altura. Então, multiplico esses três valores e encontro, assim, o volume.
E a unidade vai ser expressa conforme ele for dado. Então, se as medidas for dado em metro, aí o volume vai estar em metro cúbico. Se as medidas forem dadas em centímetros, o volume vai estar em centímetro cúbico. Então, tem que observar qual é a unidade que foi expressa as medidas. Para calcular o volume do paralelepípedo do cubo, basta multiplicar essas três medidas, do comprimento, da largura e da altura. Medida de capacidade. A capacidade, a gente fala, a gente está se referindo ao litro, que é a unidade fundamental. Então, a capacidade é utilizada para medir a quantidade de líquido ou gás que cabe no recipiente. Enquanto o volume a gente calcula a quantidade de ar, já na capacidade a gente vai calcular a quantidade de líquido que cabe ali, e é expressa em litros. Então, essa é a unidade, é a tabela de unidade. A unidade fundamental é o litro, tem os múltiplos e os submúltiplos. Quais são os mais utilizados? Então, nós temos aqui o litro, e o outro que é muito utilizado é o mililitro. Mas tem o quilolitro, hectolitro, todos esses centilitros, mas o que nós mais utilizamos no nosso dia a dia é o litro e o mililitro, ou o que nós chamamos de ml. Para fazer essas transformações, se eu tiver em uma unidade grande e eu quiser para uma unidade menor, cada uma das casas eu multiplico por 10. Processo inverso, se eu estou em uma unidade pequena e eu quero ir para uma maior, cada uma das casas eu divido por 10. São relações importantes e é bom lembrar. Cada 1 metro cúbico, ou seja, se eu calculo o volume, a cada 1 metro cúbico de volume, isso vai corresponder a 1000 litros. Então, essa transformação é importante para a gente transformar. Para encontrar capacidade, primeiro a gente precisa encontrar o volume. Aí a gente transforma o volume, que é em metro cúbico, quilômetro cúbico, para a capacidade que está em litros. Então, cada 1 metro cúbico corresponde a 1000 litros. Cada 1 decímetro cúbico vai corresponder a 1 litro. E cada 1 centímetro cúbico corresponde a 1 ml. Então, a capacidade, se eu quero encontrar a capacidade, basta multiplicar o valor do volume. Então, o problema pede a capacidade. Se ele não der o valor do volume, eu tenho que calcular. Então, vou calcular o volume e vou multiplicar por 1000. Então, a capacidade é a quantidade de volumes multiplicado por 1000. Para eu utilizar isso aqui, o volume tem que estar em metros cúbicos. Se o volume não tiver em metro cúbico, aí eu vou ter que transformar. Professora, o volume está em centímetro cúbico. Então, você pode utilizar essa aqui, ó, 1 centímetro cúbico, que corresponde a 1 ml, ou você transforma centímetro cúbico para metro cúbico e multiplica por 1000. Aí você vai encontrar a resposta em litros. Medida de massa, capítulo 11. A unidade fundamental para medir massa é o grama. Essa medida é utilizada para medir a quantidade de massa de um corpo. Nós vimos que massa é diferente de peso, tá? O peso, ele tem relação com a gravidade. Então, se eu for para a Lua, a massa do meu corpo ela não muda, embora o meu peso mude, porque na Lua não tem gravidade. Então, massa é a quantidade, o grama é utilizado para medir a quantidade de massa que tem em um corpo. Essa é a tabela de unidade de massa. Então, a unidade fundamental é o grama. Existem os submúltiplos e os múltiplos. Os que mais nós utilizamos no nosso dia a dia é o grama, o quilograma e o miligrama, tá? Esses são os que nós utilizamos sempre no nosso dia a dia. As transformações. Se eu tenho um valor que está numa unidade maior e eu quero que esse valor vá para uma unidade menor, eu vou multiplicar por 10 cada uma dessas casas que eu quiser avançar. Se eu estou no quilograma e quero ir para o grama, eu multiplico por 10 3 vezes ou multiplico diretamente por 1000. Se eu quero o processo inverso, se eu estou em uma unidade menor e eu quero ir para uma maior, então eu divido cada uma dessas casas por 10. Outras relações importantes. 1 tonelada, esse aqui é um T, nós vamos falar já sobre a tonelada. 1 tonelada corresponde, isso aqui de massa, ó, 1 tonelada de massa corresponde a 1 metro cúbico de volume, que corresponde a 1 quilolitro
que é capacidade. 1 quilograma que isso aqui é massa. 1 quilograma de massa corresponde a 1 decímetro cúbico de volume, que corresponde a 1 litro de capacidade. 1 grama de massa corresponde a 1 centímetro cúbico de volume, que corresponde a 1 ml de capacidade. Então, essa relação aqui é muito importante ser lembrada, porque um exercício pode dar a massa e pedir a capacidade, ou dar o volume e pedir a massa. Então, trabalhar com essa relação aqui, o problema pode trazer qualquer um dessas variações, é importante lembrar. Lembrar também outras unidades que não estão aqui nessas unidades chamadas unidades fundamentais. É o arroba. Toda vez que a gente falar, ou vocês ouvirem falar sobre arroba, um arroba corresponde a 15 quilos. Uma tonelada, que é, por exemplo, essa aqui, que tal? Uma tonelada que corresponde a 1 metro cúbico, que é igual a 1 quilolitro. Uma tonelada são 1.000 quilos, ou seja, 1.000 quilos é igual a 1 metro cúbico, que é igual a 1.000 ml, tá? E um megaton, que corresponde a 1 milhão de quilos. Então, vocês podem ouvir algum problema trazer um desses e vocês precisam ficar atentos para saber quanto corresponde cada um desses valores. Agora, nós vamos voltar lá no capítulo 9, que nós vamos lembrar sobre as medidas de tempo. Vamos ao quadro de unidades. A unidade padrão do tempo é o segundo, ok? Mas vamos ver os múltiplos. Um dia corresponde a 24 horas. Então, quando a gente fala de um dia, nosso dia ele tem 24 horas. Cada hora da gente corresponde a 60 minutos. Cada minuto vai corresponder a 60 segundos. Logo, uma hora tem 3.600 segundos. Então, esse quadro de unidade é bom lembrar. Nosso dia tem quantas horas? 24. Cada hora tem 60 minutos. Cada minuto tem 60 segundos. Ou seja, cada uma hora possui 3.600 segundos. Isso são coisas que nós lembramos com facilidade, porque realmente faz parte do nosso dia a dia. Outras unidades. Uma semana corresponde a 7 dias. Um mês normal, tá? Esse mês ele pode ter 28, ou 29, ou 30, ou 31 dias. O mês de fevereiro é o único que vai ter 28 ou 29. Nós vimos isso, falando sobre isso. O mês de fevereiro normalmente tem 28 dias. Se o ano for chamado bissexto, o mês de fevereiro tem 29 dias. Os outros meses vão ter 30 ou 31. Um bimestre corresponde a 2 meses, a junção de 2 meses. Um trimestre corresponde a 3 meses. Um semestre corresponde a 6 meses. Um ano compreende 12 meses. Um biênio é a junção de 2 anos. Uma década são 10 anos. Um século, 100 anos. E um milênio, 1000 anos. Outra unidade que é o calendário comercial. O nosso ano comum ele tem 365 dias. Se o ano for bissexto, ou seja, o mês de fevereiro possui 29 dias, esse ano vai ter 366 dias, porque fevereiro aumentou um dia. Só que quando o problema falar em ano comercial ou mês comercial, nós vamos esquecer esses valores verdadeiros do mês. Nós vamos utilizar valores fictícios. Ou seja, quando um problema falar sobre mês comercial, nós vamos considerar que o mês tem 30 dias. Mesmo sabendo que nem todos os meses têm 30 dias. Mas quando ele falar de mês comercial, nós vamos considerar que aquele mês, seja ele qual for, tem 30 dias. E se o problema falar sobre ano comercial, nós vamos considerar que esse ano tem 360 dias, seja ele um ano normal ou um ano bissexto. Falou em mês ou ano comercial, esses valores eles mudam, a fim de facilitar a resolução do problema, já que os meses têm variações de dias. Então, mês comercial, 30 dias, ano comercial, 360 dias. E para finalizar, nós vamos falar sobre medida de temperatura no capítulo 10. A unidade de medida de temperatura é o grau. Então,
Para medir a temperatura, utiliza-se um aparelho chamado termômetro. Todos nós já tivemos contato com um termômetro uma vez na vida, principalmente agora na pandemia, que todos os lugares que nós precisamos ir tem um termômetro lá para aferir a nossa temperatura. Então, existem 3 medidas de temperatura diferente, que é a temperatura que vem em Celsius, que é a temperatura utilizada aqui por nós aqui no Brasil. Tem a medida de temperatura, que é o Fahrenheit, que já é as medidas de temperatura nos países europeus. E tem o Kelvin, a medida de temperatura em Kelvin. A medida de temperatura em Kelvin são as temperaturas utilizadas em laboratórios. Então, nós vamos ver como é que faz essa transformação. A temperatura em Celsius, o grau de ebulição, que a água ferve no caso, são 100 graus Celsius. Já o grau de condensação, que é onde a água congela, é 0 graus Celsius. No Fahrenheit, o grau de ebulição, que é onde a água vai ferver, são 212 graus Fahrenheit. E o grau de condensação, que é onde a água congela, são 32 graus Fahrenheit. No Kelvin, o grau de ebulição é 373 kelvins e o grau de condensação são 273. Nós vamos ver como fazer a transformação de graus Celsius para Kelvin. Nós não vamos, nesse momento, ver as transformações para o grau Fahrenheit. Então, nós só vamos ver de Celsius para Kelvin e de Kelvin para Celsius. Então, vamos lá aqui, ó. Tem algumas expressões. TC, temperatura em Celsius. TK, temperatura em Kelvin. Então, se o problema traz para você um valor, uma temperatura que está em Kelvin e pede para você encontrar essa mesma temperatura em Celsius, basta você fazer isso aqui, ó. Então, se eu quero saber a temperatura em Celsius, eu vou pegar a temperatura que está em Kelvin e vou subtrair 273. Quando eu fizer essa conta, eu vou encontrar o valor em Celsius. Então, ó, temperatura em Celsius vai ser igual a eu pegar a temperatura em Kelvin e subtrair de 273. Mas se o problema der ao contrário, se der a temperatura em Celsius e pedir para encontrar em Kelvin, aí você vai pegar e vai somar a temperatura em Celsius mais 273. Então, essas duas são as duas formulazinhas para vocês lembrarem. Se vocês querem encontrar a temperatura em Celsius, pega a temperatura que está em Kelvin e diminui 273. Se você quer saber a temperatura em Kelvin, você pega aquela que está em Celsius e soma mais 273. Terminamos a revisão dos conteúdos da 4ª unidade. Espero que tenha ajudado a vocês relembrar esse conteúdo e facilitar os estudos de vocês, para que vocês consigam fazer também uma boa revisão. Bons estudos e até a nossa aula ao vivo.